Em meio a muitas polêmicas, já já você vai entender, hoje nesta aula você vai aprender sobre trauma torácico. Fala enfermagem, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem, estou na enfermagem há mais de 12 anos e hoje nessa aula nós vamos conversar sobre trauma torácico. Só que, Fábio, por que você falou lá na introdução que ia ser alguma coisa polêmica? Porque nós tivemos recentemente aí na mídia brasileira, não só na mídia, mas também em um debate de forma ao vivo, um trauma torácico acontecendo por causa de uma cadeirada. Então, nada melhor do que a gente aproveitar o momento em que estamos falando desta cadeirada, dessa famosa cadeirada, e vamos aprender alguma coisa em cima disso. Não só ficar fazendo meme na internet ou brigando politicamente. Não, aqui o espaço é de aprendizagem. Então, vamos aproveitar isso que aconteceu e aprender em cima disso. Certo? Mas rapidinho antes da gente entrar realmente no tema, eu já vou pedir para você clicar no botão gostei aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também, é claro, se inscrever no canal. Se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhum vídeo. A gente já está quase chegando em 50 mil inscritos e o nosso objetivo são os 100 mil. Bom, e a gente inicia essa aula aqui com a nossa cena. A cena é essa daqui. Você pode, claro, peguei a cena do próprio debate, né? A cena que virou meme aí na internet, mas isso poderia ser muito bem a sua prática profissional, né? Um paciente ou, né, uma vítima, no caso, que chega porque tomou uma cadeirada no bar, em casa, entre amigos, né? Belos amigos. Mas podia ter acontecido. Vejam que este trauma aqui, a pessoa que está se defendendo aqui, né? Se defendeu aqui, ó, com a mão direita. Mas vejam que a base da cadeira está pegando exatamente aqui na parte lateral direita do tórax. Então, isso acabou virando um trauma torácico. E traumas torácicos, eles podem trazer complicações gravíssimas. Por isso que eu estou trazendo essa aula aqui para você hoje. Antes de mais nada, pode ser que você esteja se perguntando, Fábio, caramba, se é tão grave assim, então o rapaz lá se machucou. Não, aqui eu trouxe o boletim médico, tá, do próprio Hospital Sírio-Libanês, onde ele foi atendido. E aqui está dizendo claramente que ele foi admitido no hospital após um traumatismo torácico à direita e no punho direito, né, que são exatamente a cena que a gente consegue ver, só que sem maior complicação associada. Então ele acabou indo de alta no dia 16, né, no dia seguinte. Só que também rolou aí nas redes sociais uma imagem, tá? Essa imagem aqui, ó, falando que o rapaz que tomou a cadeirada entrou em coma e os médicos tentam reanimar. Eu quero conversar um pouquinho sobre essa imagem no final desse vídeo com vocês. Vamos primeiro focar aqui no trauma torácico. Bom, vamos pensar aqui na origem. O que acontece para a gente ter, de fato, um trauma torácico no nosso paciente? Né? Ele é uma lesão física, né? Esse trauma é uma lesão física que ocorre na região do peito, atingindo as costelas, coração e pulmão. Essas lesões, elas podem ter o resultado de um trauma fechado ou penetrante. Trauma fechado é aquele em que a pele continua íntegra e o penetrante é que alguma estrutura que foi lançado, nesse caso poderia ser muito bem a ponta do pé da cadeira, poderia ter transpassado e penetrado na região do tórax. Quais são os sinais e sintomas de um trauma de tórax? O paciente ele recebeu um trauma torácico. Quais são os sinais e sintomas que ele pode estar me apresentando? Tá? É dor. Antes de mais nada, afinal de contas, é um trauma, uma batida, que geralmente piora com a respiração, afinal de contas, né? Que é boa parte do nosso tórax, os pulmões aqui. Então, toda vez que tu respira, né? Inspira e expira, esse movimento de ventilação acaba fazendo doer, inclusive pela musculatura que também foi lesionada ali na região. Outros achados comuns, né? Principalmente quando a gente pensa no exame físico desse paciente, quando você recebe esse primeiro atendimento, ou quando você faz esse primeiro atendimento, você pode estar percebendo uma dor à palpação do tórax. Então, eu encostei no tórax de uma paciente, vai doer. Equimose, que são exatamente essas manchas aqui, tá? São hematomas, mas voltados aqui para a parte dos capilares. Então, são vários capilares que acabam se rompendo, rola esse extravasamento de sangue debaixo da pele e você tem uma equimose. A gente vai ter o desconforto respiratório, claramente, né? E pode estar ocorrendo hipotensão ou choque.
Então você, enfermeiro, você, médico, vai realizar lá a avaliação clínica do seu paciente que teve um trauma torácico, tá? O diagnóstico de um trauma torácico é feito com avaliação clínica, a radiografia de tórax e outros exames de imagem, se for necessário. Uma ressonância magnética, né, uma tomografia. O exame físico ele vai se basear em alguns principais fatores, né? Você vai avaliar a profundidade e a simetria da excursão da parede torácica. Então você vai pedir para o paciente respirar, né? Afinal de contas, ele está respirando, mas você pede para ele respirar um pouco mais profundamente e você vai colocar, né, espalmar as mãos aqui nas costas do paciente, você vai avaliar a simetria, se ambos os lados estão expandindo igualmente. Você também vai auscultar os pulmões e inspecionar e palpar a parede torácica e também na região cervical. Mas, Fábio, o que é esperado que eu ausculte nesse paciente no momento ali da minha ausculta respiratória? Você pode ter a diminuição, né, dos sons respiratórios do paciente e aí pode ser causado isso por um hemotórax, né, que seria o extravasamento de sangue, ou até mesmo um pneumotórax. Da mesma forma, né, o que vai diferenciar, caramba, Fábio, eu auscultei e os dois estão com o som respiratório diminuído. E aí, qual que é a diferença dos dois? Você faz a percussão da parte pulmonar, tá? Você percutir nos pulmões, se os sons estiverem abafados, a probabilidade é muito alta que seja um hemotórax, que esteja sangue lá dentro. E se você fizer a percussão e ter um som timpânico ou até mesmo hipertimpânico, vai ser um pneumotórax, porque tem mais ar, então ele está ressoando mais esse som lá dentro dos pulmões. E só um detalhe interessante aqui para vocês, os pacientes que estão com uma insuficiência respiratória, eles têm que ser submetidos a avaliações seriadas do estado clínico e da oxigenação, né, com oxímetro de pulso, uma gasometria e tudo mais. Então, assim, não é para todo mundo que você vai chegar num trauma torácico e administrar oxigênio, tá? Você vai fazer essa avaliação. Mas vamos finalizar rapidinho aqui esse vídeo com essa imagem, né? Lembra que eu falei que eu ia comentar isso para vocês. A primeira coisa que eu vi muita gente falando na internet aí é sobre o porquê de achos, né? Ele está recebendo oxigênio através de uma máscara não reinalante. A máscara não reinalante, que é essa daqui que está aí na imagem, tá? Eu vou até fazer uma propaganda. Tem um vídeo aqui no canal, vou até deixar apontar aqui para cima. Tem um vídeo aqui no canal sobre os métodos de administração de oxigênio, tá? Então eu estou falando sobre todos esses sistemas, o quanto de oxigênio que você pode pôr, quantos litros, como faz o cálculo, tá tudo nesse vídeo aqui. Vamos lá, nessa máscara, a máscara não reinalante, você consegue estar ofertando até 100% de FO2 para o seu paciente, tá? E é uma máscara muito relacionada, muito utilizada nos setores de emergência, UTI, etc. Nos protocolos, quando você olha lá protocolos, a máscara não reinalante, ela é indicada a ser usada em 2 casos, tá? Situações clínicas, onde você tem uma hipóxia grave, né? Você tem a falta de oxigênio de forma muito grave, ou em traumas, quando, né, no caso, a intubação não está indicada. Então, você vai utilizar também essa máscara. Existem, claro, também teorias, como, por exemplo, a guideline da British Thorax Society. Ela sugere, né, que em traumas leves, você não suplementa oxigênio, porque você tem o risco de levar a uma hiperóxia, ou seja, você aumentar demais os níveis de oxigênio do corpo, que também é prejudicial, tá? Nesse caso aqui, Fabio, você leu lá no início, o próprio hospital falou que foi um trauma leve, não teve complicação nenhuma. Certo, mas pensa comigo que essa daqui é a remoção do local onde aconteceu para o hospital. Provavelmente, tá? O profissional que está aí dentro dessa ambulância é uma técnica de enfermagem, que não tem a mínima obrigação de fazer aquele exame físico elaborado, muito menos dar diagnóstico médico, tá? Tampouco o enfermeiro tem essa obrigação. Ela está seguindo o protocolo. Provavelmente nesse protocolo estava lá dizendo, né, como a maioria dos protocolos dizem, no trauma administra oxigênio. Mas o que mais me chama a atenção nessa imagem não é a questão do oxigênio. Isso me importa muito pouco, né? Por mais que na internet virou um alvoroço
essa questão do oxigênio. O que mais me incomoda aqui é essa frase, tá? Pablo Marçal entra em coma e médicos tentam reanimar. Desde quando a gente reanima coma, tá? Desde quando? Uma coisa, outra coisa. O coma é a diminuição ou a ausência de resposta a estímulos externos, tá? Então a pessoa tá lá, parada, não responde a estímulos, né? Nem estímulos dolorosos. A reanimação cardiopulmonar ela é feita numa parada cardiorrespiratória, tá? Então é uma parada cardiorrespiratória, a pessoa parou de respirar, parou o coração, a gente realiza a reanimação cardiopulmonar, não num coma, tá? Então isso me incomoda profundamente a frase, tá? E me incomoda mais ainda que alguém caiu nisso, né? E acreditou nisso. E o pior de tudo, eu vi muita gente da enfermagem caindo nisso, tá? Isso foi o que mais me deixou espantado, que eu falei, gente, como assim alguém na enfermagem, alguém da profissão tá caindo numa dessa, tá? Se nem faz sentido o que tá escrito, tá? Então, vamos parar, vamos analisar direitinho as coisas e vamos utilizar as coisas que acontecem, né? No caso, por exemplo, a situação que aconteceu da cadeirada. Claro, vai acontecer as brincadeiras na internet, vai acontecer a briga política entre as pessoas e tudo mais, mas no final das contas, você, profissional de saúde, utilize isso a seu favor, utilize isso para aprender alguma coisa. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre trauma torácico aqui nessa aula. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas e, claro, novamente se inscreve aqui no canal. Estamos voltando agora com os vídeos regulares aqui no canal e eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as nossas aulas. Eu te vejo então no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.